Salve, eu sou o Pelicano e no vídeo de hoje eu vou mostrar a prova definitiva de que a Behavior está sim priorizando o lucro em vez da satisfação dos jogadores e do balanceamento do jogo. No vídeo anterior eu mostrei exemplos de como eles lançam killers e perks propositalmente desbalanceados, skin pay to win e fazem práticas abusivas como vendas casadas para manipular o meta a fim de lucrar o máximo possível sem se importar com as consequências. Se você não viu o vídeo anterior, clica aqui no card, vê o primeiro aquele e depois volta aqui, senão você vai ficar perdido. E agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Para que fique bem claro, eu não tô dizendo que a Behavior nunca ajusta nada, ou que é tudo incompetência deles. O que eu tô dizendo é que eles lançam propositalmente algo desbalanceado para obter o pico de vendas, sabendo que vai ter um lucro inicial, e só depois, em muitos casos, eles fazem um ajuste. Mas isso só vai acontecer depois que as vendas começarem a diminuir. Um exemplo que o Irilon deu no seu React foi o Ultimate Weapon. Ele disse que acredita que a Behavior apenas errou nos números ao lançar a perk, e por isso ela veio quebrada dessa forma. Eu acredito que ela foi lançada daquela forma de propósito, mas vamos partir do pressuposto que o Irilon está certo. Se fosse só um número errado, por falta de testes ou por incompetência que seja, não demoraria muito para eles corrigirem o erro. No primeiro dia da DLC já era visível que a perk estava muito problemática, então se eles realmente se preocupassem em balancear o jogo em vez de lucrar com uma perk quebrada, os números da perk seriam corrigidos rapidamente, já que a Behavior tem uma equipe grande para corrigir esses problemas. Mas vemos isso demorar meses, tempo suficiente para muitos jogadores comprarem a DLC para se aproveitarem. Esse vídeo vai ser dividido em vários capítulos, você pode usar a linha do tempo para visualizar isso, mas vamos começar do primeiro. Primeiro eu vou fazer algumas correções e esclarecimentos sobre o vídeo anterior. E lendo o comentário de vocês eu percebi que o vídeo anterior teve muitos erros e bastante coisa que acabou ficando de fora, então vamos começar com os erros do vídeo anterior. Primeiro, o patch 9.2.2 corrigiu os passos do Glitch Trap. Eu não mencionei isso no vídeo, até porque ele foi gravado antes do lançamento desse patch. Mas mesmo assim, a DLC do Stream Trap foi lançada dia 17 de junho, e o ajuste dos passos do glitch só chegou em outubro. Então, de novo, a gente observa o mesmo padrão. Lançou algo problemático, no primeiro dia a comunidade já percebeu que a skin Glitch Trap tinha vantagens por ser mais silenciosa, mas mesmo assim eles levaram meses para corrigir, e deu tempo para muitos players comprarem o Glitch Trap e aproveitarem essas vantagens. Sobre as mudanças do Chuck. Chucky. Quando o Chuck chegou, ele veio extremamente forte. Ele podia enxergar em terceira pessoa, passar por debaixo das palhas, um scamper. Era furtivo, era pequeno, difícil de visualizar ele em loops. Tinha um cooldown de aproximadamente 10 segundos e o scamper era bem forte. No vídeo anterior, eu simplifiquei muito. Eu disse que o Chuck foi nerfado, a comunidade não gostou e eles reverteram suas mudanças. Isso não tá exatamente errado, mas eu acabei simplificando demais. E na verdade o Chuck é um killer que exemplifica perfeitamente o meu argumento. Então vamos detalhar um pouco mais como foi a trajetória do Chuck desde o seu lançamento. Como disse, ele lançou forte. Ele tinha a habilidade de passar por debaixo das pallets, que era o Scamper, isso era bem forte. O cooldown do dash era aproximadamente 10 segundos, cooldown bem baixo, e o dash em si era extremamente forte e rápido. Aumentava cerca de 50% da sua velocidade padrão. Depois veio o nerf, limitaram o Scamper, aumentaram o cooldown para 14 segundos e deixaram o dash mais lento, o que para muitos matou o boneco, foi um nerf bem pesado. Depois da insatisfação, eles voltaram com alguns ajustes. Ele ficou mais rápido novamente, parecido com o começo, mas não igual, e o cooldown ficou aproximadamente 12 segundos, e o Scamper continuou nerfado. Então o padrão tá aí, lança um killer extremamente forte e divertido de se jogar, com mecânicas únicas, todo mundo compra, a Behavior cospe na cara dos players, eles nerfam o boneco para ele ficar o mais chato e genérico possível. Quem comprou e se dedicou a aprender a jogar com ele se sente um idiota e fica frustrado, com toda razão. Para amenizar a situação eles buffam novamente, para ele ficar minimamente funcional e jogável, mas nem perto de chegar ao ponto de ficar quebrado igual no lançamento, porque isso também seria um problema. Aqui alguns posts do Reddit dizendo que desde que ele lançou ele só foi ficando cada vez mais nerfado, o dash fez ele ficar 20% mais lento e que agora ele parece uma versão pior do Wesker. Outra frente de manipulação citada no vídeo anterior foram skins e cosméticos que dão vantagem e obrigam o jogador a gastar mais para acompanhar o meta. Skins lendárias que parecem ter efeitos visuais menores ou são mais silenciosas no geral. O Glitch Trap e a Reese já foram explicados no vídeo anterior, mas temos muito mais exemplos. O Werewolf, ou Homem-Alce em português, é uma skin lendária da Huntress com lullaby próprio que tem um fator pay to win. O som dessa skin levantando o machado é significativamente menor que o da Huntress, o que tira a pista auditiva do sobrevivente sobre quando desviar e dá vantagens para a gameplay do killer. Nightbear, skin do urso do Trapper, que é extremamente legal, porém também dá diversas vantagens em relação à skin original e a qualquer outra skin do Trapper.
por ela ser mais silenciosa. Se você prestar atenção, o Trapper é um dos killers com a respiração mais pesada do jogo. A cada 2 segundos dá pra ouvir ele respirando de longe. O Naughty Bear simplesmente não faz isso. Não é nem que ele faz um som mais baixo, ele não faz som nenhum. Eu tenho vídeos jogando ele Naughty Bear no 2v8 com uma classe que me deixa indetectável. E eu consigo simplesmente dar cat nos sobreviventes fazendo o gerador porque eles não me ouvem chegando. Isso seria impossível fazer com qualquer outra skin do Trapper, a não ser que o sobrevivente estivesse dormindo no ponto. A Tommy, da coleção Junji Ito, deu vantagens para as Spirits porque o áudio da skin veio mais baixo, aparentemente bugado. E como a Spirit é um killer invisível, a única pista do sobrevivente saber onde que ela tá é o áudio. E se o áudio tá com problemas, você como sobrevivente tá em desvantagem e o killer tá em vantagem. Se você jogava de Spirit na época que essa skin lançou, provavelmente se sentiu pressionado a comprar essa skin para conseguir mais hits devido a isso. Quando skins favorecem quem gasta ou acompanha o ritmo de lançamentos, é natural suspeitar que há incentivo para gastar logo, enquanto o meta ainda está quente, digamos assim. Ou seja, se você não comprar logo e abusar da skin lendária que está dando vantagens, você ficou para trás. Se um player que joga pior que você, mas abriu a carteira para comprar, vai ter resultados melhores. Se as skins ficaram dessa forma, foram corrigidas ou foram nerfadas a ponto de ir de pay to win para pay to lose, ou seja, dar desvantagens na gameplay, honestamente não importa. O ponto não é que elas ficam assim para sempre, mas sim por tempo suficiente para que os devs lucrem bastante com esse suposto erro. Então não adianta me dizer nos comentários, mas 10 meses depois eles corrigiram. E daí? Eles já faturaram bastante com esses problemas no jogo durante esses 10 meses, então não importa se foi ajustado depois ou não, e a maioria nem sequer foi ajustada. Óbvio que o DBD tem tanta variedade que talvez seja natural que algumas skins deem vantagem e outras desvantagens. Eu me sinto na obrigação de aceitar que tem skins que dão desvantagem na gameplay. Por exemplo, as skins Blighted de Halloween deixam o killer mais brilhante, isso prejudica o stealth. Tem skins do Ghostface que deixam ele azul ou vermelho, dá pra você ver ele de longe, prejudica muito o stealth. A skin da rainha do Alien é bem mais alta que o Alien e você consegue enxergar ela por cima dos loops. Então são algumas skins pay to lose. Como eu disse, o jogo tem tanta variedade que não dá pra equiparar tudo. Mas de fato, é difícil acreditar que eles não lancem algumas skins pay to win pra dar vantagem e lucrar nas primeiras semanas ou meses em torno disso. No vídeo anterior também mencionei perks como jogador tático, MFT e Ultimate Weapon, que foram lançadas extremamente quebradas e dominaram o meta por meses até receberem um nerf. Porém, muitos perks não foram citados naquele vídeo. Vamos dividir esse tópico em 2 subtópicos, perks licenciadas e perks não licenciadas. Começando pelas perks licenciadas, Vigil é um perk extremamente forte, como bem com perks de exaustão, porque reduz muito o seu tempo exausto. Killers como Clown e o Fred, que tem seus poderes nerfados, porque o Vigil diminui o tempo de lentidão aplicado por esses killers. Eu já falei sobre isso num vídeo meu de Clown. E recentemente ela foi nerfada para não estacar mais, mas honestamente ela não precisa estacar para ser forte, ela continua um absurdo. Hyperfock e Tokaia são 2 perks licenciadas que sozinhas não fazem grandes coisas, mas combados permitem você fazer geradores extremamente rápido. Nesse vídeo eu mostro como fazer um gen em 30 segundos solo, utilizando essas 2 perks e outras 2 perks de música, que mostram que são perks extremamente desequilibradas. Surgimento da Jill permite você ser curado em 3 segundos depois de sair do gancho, ou até menos se quem estiver te curando tiver um Magic Kit ou perk de cura. Reconforto da Rebecca permite pausar o gancho, uma das únicas perks anti-camping do jogo. Gift of Pain, Plaything e Deadlock, literalmente as 3 perks do Pinhead são muito fortes, agora se tornaram universais porque ele saiu do jogo, mas enquanto ele estava no jogo eram perks pay to win sim. Erupção e Letal Pursuer do Nemesis são perks extremamente fortes, o Letal só recebeu buffs desde o seu lançamento, e a Erupção do Nemesis foi nerfada, pouco antes do lançamento da Adriana, porque naquela época ela era a perk mais absurda do jogo. Se o killer chutasse um gen e derrubasse alguém enquanto você está fazendo progresso, você ia ficar incapacitado por um tempo significativo, e o incapacitado não permitia você fazer nada. Você não podia continuar dando progresso no gerador, não podia curar ninguém, você só podia ficar correndo pelo mapa por bastante tempo. Call of Prime da Sadako já aumentou a regressão de gen para 200%, e mesmo na atual versão dela que está nerfada, porque continua bem forte. Mas é possível conseguir essas perks no Santuário dos Segredos, então não dá pra dizer que é pay to win se você consegue pegar de graça. Ok, vamos pegar alguns exemplos de perks licenciadas fortes que apareceram no Santuário pela última vez. Call of Brine, 2 de julho de 2025. Eruption, 16 de julho de 2025. Lethal Pursuer, 16 de julho de 2025. Hyperfocus, 19 de junho de 2024. Stakeout, 18 de dezembro de 2024. Resurgence, 15 de agosto de 2024. Note que a maioria dessas perks apareceram na mesma semana de julho, isso não é coincidência. Essa é uma das semanas aniversárias do DBD, e durante esse evento o santuário é modificado para aparecerem perks populares pela comunidade. Mas isso é um evento que acontece por 3 semanas e uma vez ao ano. Então se você perder a oportunidade vai ter que esperar mais um ano, e pode ser que a perk que você queira nem sequer apareça, como foi o caso do Resurgence e do Stakeout, que não apareceram nenhuma vez durante o ano de 2025. O santuário atualiza a cada 7 dias e são 2 perks para killer e 2 para sobrevivente.
e não segue nenhum padrão. Então perks de sobrevivente como a Claudette, que é de graça no jogo, podem aparecer lá. E como são centenas de perks nos dois lados, pode demorar meses ou anos, como você viu, para você conseguir a perk que você quer. Se você não quer esperar todo esse tempo, compra as DLCs e você vai tê-las na hora. Agora vamos para perks fortes não licenciadas, o que são a maioria. Alguns exemplos: Corrupt, Penhas, Pop, Bamboozle, Green Embrace. Do lado dos sobreviventes, Winners of Opportunity, Leech, Off the Record. E os personagens que têm essas perks têm um sistema de compras por fragmentos ou Orc Cells. Teoricamente você pode comprar todos esses personagens sem gastar dinheiro, somente com fragmentos iridescentes que você consegue jogando. Mas na prática isso demora demais. Leva centenas de horas para você conseguir comprar todas as DLCs originais só por fragmentos. E hoje custa 4.500 por personagem. 2 anos atrás era 9.000, o dobro. Então quem quer acompanhar o meta na hora, acaba tendo que gastar dinheiro. Senão, até você juntar seus fragmentos para poder comprar a perk que você quer, pode ser que essa perk já tenha sido nerfada e saído no meta. Se você não comprou, perdeu a chance. Outro tópico que eu mencionei no vídeo anterior foi Vendas Casadas, e uma DLC que eu esqueci de incluir no vídeo foi a do Nicolas Cage, que surgiu naquele período que eu analisei do vídeo, e que foi outra DLC que teve Vendas Casadas. O custo dessa DLC do Nicolas Cage foi elevado, porque na DLC era obrigatório você comprar junto uma skin toda cagada pro Nicolas Cage. Cara, é sério, foi a pior skin que eles puderam escolher pra isso. O Nicolas Cage tem várias skins da hora, mas a que tava inclusa nessa DLC pra aumentar o preço era a piorzinha. Fora a perk dramaturgia, que lançou extremamente forte, porque você conseguia muitos itens, e esses itens vinham com addons iridescentes, então você conseguir uma caixa com peça nova, e logo depois conseguir um kit com seringa para conseguir outra caixa com 2 addons de carga depois. Então você conseguia vários itens roubados ao longo da partida, que foi nerfado alguns meses depois. Claro que eu não tô dizendo que seria simples balancear o jogo. O jogo é assimétrico, tem RNG, tem diferentes builds, mapas variados, o equilíbrio perfeito talvez seja impossível. Mas isso também é algo favorável para Behavior. Um ciclo de lançamentos desbalanceado para ter um pico de vendas e depois o ajuste funciona bem como um modelo de negócio. Gera hype, gera vendas e a correção pode demorar meses ou nem vir para o jogo. E de certa forma o jogo tem um balanceamento sim. O kill rate sempre é próximo de 60%. É o alvo dos devs. E o meta do jogo é manipulado para que esse número fique sempre por aí. Ao meu ver, o jogo é balanceado, mas da forma errada. Mas isso é assunto para outro vídeo. O foco desse é mostrar como esse desbalanceamento é proposital e como ele gera lucro. No último vídeo muita gente concordou com o que eu estava falando, mas acredita que isso não seja proposital. Acredito que seja apenas falta de testes, que os devs apenas não sabem como balancear o próprio jogo. Vamos supor que isso seja verdade. Então para que serve o feedback da comunidade? Desde anos atrás eles têm projetos para ouvir jogadores experientes e influenciadores, para que a comunidade tenha uma voz mais direta ligada a decisões de balanceamento do jogo. Mas isso é só uma fachada. Eles nunca ouviram e nunca nem vão ouvir os players se isso não for dar lucro para eles. O Rockstar fez um vídeo bem triste falando que deixaria de opinar sobre as decisões de balanceamento do jogo e deixaria de dar sugestões, porque ele estava extremamente frustrado de não ser ouvido. Ele não é qualquer um, é simplesmente o maior influenciador de toda a comunidade do DBD. Ou seja, se os devs não sabem balancear o jogo, tudo bem. Tem muita gente que sabe e está disposta a fazer isso de graça, ajudar eles de graça, mas eles simplesmente se recusam a ouvir e continuam fazendo DLCs quebradas e mudanças sem sentido, como a do Myers, que ninguém pediu por um rework. Além disso, em 2021 e 2022, os devs prometeram mudanças no Reino do Pântano, que incluem 2 mapas, e equalização do áudio do sobrevivente, já que sobreviventes como a Ada e o Waze são extremamente silenciosos, enquanto a Jane, por exemplo, parece que solta o gemidão do zap depois de levar um hit. Nenhuma dessas promessas veio ao jogo, e já estamos em 2025. Isso da equalização do áudio resolveria o problema do tópico 3 que eu falei nesse vídeo, que é o Pay to Win, mas eles não parecem genuinamente preocupados em resolver isso. Por que será que isso acontece? Pensa comigo, vamos supor que eu e você somos desenvolvedores da Behavior. O que vai nos dar mais dinheiro? Arrumar um mapa antigo, analisar cada sobrevivente 1 a 1 para equalizar o áudio, ou lançar uma DLC toda cagada a cada 3 ou 4 meses, sem nenhum polimento, cheia de bugs, com um mapinha xoxo ou sem nenhum mapa, mas com um killer ou perk extremamente quebrada que vai vender bastante. A segunda opção vai dar muito mais lucro, o que é triste, mas é a realidade. Muita gente comentou no outro vídeo que essa prática não é exclusiva da Behavior. Outros jogos fazem essa prática semelhante, lançam algo forte, esperam vender e depois trazem balanceamento. E que isso faz parte do modelo capitalista nesse tipo de jogo. Alguns dos exemplos de jogos que comentaram no último vídeo foi o LoL, o Valorant, Free Fire e Call of Duty, entre outros. E de fato, existem outros jogos. Eu nunca disse que isso é algo exclusivo da Behavior. E que inclusive esses outros jogos fazem isso de uma forma bem mais abusiva e pior que os devs da Behavior fazem. Mas isso não inocenta os devs do DBD e nem elimina a necessidade de transparência. É um negócio, sim, é capitalismo, sim, eles precisam manter o sistema funcionando, pagar funcionários, marketing, etc. Sim, é negócio. Mas como eu disse no último vídeo, o DBD é um jogo extremamente lucrativo.
Ou seja, eles não precisam manipular o meta e nem enganar os jogadores para se manterem. Esse tipo de prática só serve para dar lucro a curto prazo, mas pensando a longo prazo isso é péssimo. Os jogadores deixam de confiar nos desenvolvedores, ficam frustrados, deixam de comprar e alimentam o sentimento de nós contra eles, da comunidade contra os desenvolvedores. E seria evitado se houvesse mais honestidade e transparência por parte deles. Recapitulando, nós temos, primeiro, lançamentos propositalmente desbalanceados. Segundo, vendas casadas. Terceiro, skins que favorecem quem compra cedo para se aproveitar do meta. Quarto, perks quebrados, tanto para o sobrevivente quanto para killer. E por último, uma demora para balancear. Tudo isso sustenta o meu argumento que eles manipulam o meta, lançam algo quebrado, esperam vender e só depois vão ajustar, o que gera bastante lucro. E o que eu penso em relação a isso é que a minha maneira de protestar é falar sobre o assunto, porque se ninguém fala, isso acaba se normalizando. Se a gente como comunidade continuar a fechar os olhos e não falar sobre essas práticas, a tendência é só piorar. Pode ser que não esteja insuportável agora, mas acredite, vai ficar. Vão continuar a aumentar o custo de Auryxias das DLCs, vendas casadas vão ficar cada vez mais comuns, pay to win cada vez mais escancarado, e a cada 3 ou 4 meses, mais um killer genérico vai vir extremamente quebrado, ou com uma perk absurda que vai dominar o meta por semanas ou meses até eles nerfarem o boneco até o ponto que ninguém mais vai querer jogar com ele. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comente sua opinião, mesmo que você discorde, eu respondo todos os comentários, assim como eu respondi no vídeo anterior. E na tela final vou deixar o YouTube decidir os 2 melhores vídeos para você assistir em seguida, e a gente se encontra lá.